E olha só, gente, hoje no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, nós vamos falar sobre artrite reumatoide, as suas causas, os sintomas e também os tratamentos. Quem vai explicar para a gente, né, essas e outras perguntas é o médico reumatologista, né, cooperado da Unimed Costa Oeste, Dr. Leonardo Schmidt. Ele está aqui para tirar nossas dúvidas. Então você aí de casa pode já interagir com a gente, mandando sua pergunta aí, 4599254747. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa Seja tarde. bem-vindo novamente aqui no nosso Ver Mais, tirando as nossas dúvidas aí, né, sobre reumatismo, artrite. Mas eu queria que o senhor começasse então explicando pra gente o que é artrite reumatoide, até para as pessoas em casa entenderem um pouquinho e começarem a interagir com a gente, né? Perfeito. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a artrite reumatoide é uma doença reumática que a gente chama de autoimune, ou seja, uma doença provocada por uma desregulação do sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa, na qual essa desregulação vai provocar um ataque, né, desse sistema imunológico para as nossas próprias células. No caso da artrite, ela vai atacar uma membrana que reveste as nossas articulações, causando dor, inflamação, né, e muitas vezes até mais posteriormente, né, ao longo dos anos, até deformidades dessas articulações. Doutor, mas e qual que seria a diferença então ali da artrite e da artrose? Porque às vezes as pessoas se confundem ali também, às vezes chega lá no consultório já para fazer uma consulta e não sabe direito o que é, né? Exatamente, né? A artrite reumatoide é uma doença que leva esse nome, né? É um pouco uma doença mais agressiva, causa inflamação, né, dessas articulações. E a artrose, por sua vez, é uma doença mais degenerativa, né, que vai ocasionar desgaste das cartilagens que revestem, né, na qual fazem parte essas articulações. Não? Então, a artrose ou osteoartrose é uma doença mais degenerativa, costuma vir mais com o passar dos anos, né, pega pessoas mais idosas, né? E a artrite reumatoide é uma doença mais inflamatória, um pouco mais severa do ponto de vista de acometimento dessas articulações, né? Tá? Mas são coisas um pouquinho diferentes. Às vezes a pessoa pode ter as duas doenças também, tá? Mas são doenças diferentes, né? Doutor, mas é fato então que essa doença, né, ela está associada então à deformidade, né, e alterações das articulações, como você estava explicando ali pra gente, né? Exatamente, né? As articulações mais acometidas comumente na artrite reumatoide são das mãos, dos punhos, dos pés. Porém, pode, né, afetar qualquer articulação do corpo, né? Cotovelo, ombro, joelho. Mas o mais comum é a pessoa se sentir com dores, né? Se queixar de dores nas articulações das mãos e punhos. Um outro sintoma muito comum é rigidez, né? Rigidez pela manhã, principalmente, ou seja, a articulação fica meio travada, a pessoa diz que até estou me sentindo como se tivesse enferrujada as minhas articulações, meio Com travadas, né? dores. Exatamente, com dor e essa sensação de travamento, de rigidez. Doutor, mas então além dessas articulações, né, os órgãos ou os tecidos aí, eles podem ser comprometidos por essa doença, doutor? As formas mais graves da artrite reumatoide, eventualmente, elas podem também causar outras manifestações que a gente chama de extra-articulares, ou seja, são manifestações que não envolvem só as articulações, né? A gente pode ter acometimento aí na pele, né, fazendo inflamação, que a gente chama de vasculite, né, dos pequenos vasinhos sanguíneos, às vezes fazendo alteração de pele, nos pulmões, né, na membrana que reveste o pulmão também, que é pleura. Então, vários outros órgãos aí podem ser afetados também, mas não é o mais comum. Na artrite reumatoide é mais o comum, principalmente nas fases iniciais da doença, é o acometimento de articulações mesmo. Doutor, mas quais são as causas aí que porque existe alguns fatores aí que podem levar ao desenvolvimento dessa doença, doutor? É uma doença multifatorial, mas principalmente envolve fatores de predisposição genética da pessoa, né? Então a pessoa tem que ter alguma predisposição já para desenvolver a artrite reumatoide, né? Que assim como outras doenças autoimunes, né, tem alguns fatores genéticos, alguns genes que predispõem determinadas pessoas para desenvolver esse tipo de doença. É importante também frisar que não é uma doença só de idosos, né? A artrite reumatoide é uma doença que afeta adultos jovens, né? E até mesmo crianças, né? Tem as formas juvenis, que a gente chama de artrite idiopática juvenil, que pode pegar até mesmo criança. E essa doença, doutora, ela é hereditária ou não? Exatamente. Tem a questão genética envolvida, né? Mas não é Uhum. só esse fator, né? Muitas vezes tem outras pessoas da família que tiveram, né? Ou têm também a doença, né? Existe esse fator genético, esse componente também para que a pessoa desenvolva essa doença, né? Mas e tem uma faixa etária, doutor, que tem que se preocupar mais? Se de repente também é mais os homens, ou mais as mulheres? O mais comum, assim, né, que a literatura médica fala, é um pouco mais frequente nas mulheres, assim, de 3 para 1, mais ou menos cada 3 mulheres, um homem, né? E a faixa etária
mais comum envolve dos 35, 40 anos até 50 e poucos anos. Mas existem formas, né, em crianças, né, em adultos jovens e também formas que vêm, né, no idoso também, né, como que a doença pode se iniciar, né, numa idade mais avançada também. Tá? Então, praticamente qualquer idade pode estar envolvido, né, no surgimento da artrite reumatoide, mas principalmente ali dos 30, 50 anos é o mais comum, né, e um pouquinho mais prevalente em mulheres. Doutor, e tem alguns sintomas assim que as pessoas têm que ficar atento, de repente a hora que dá aquele start sobre a artrite reumatoide, que eles têm que ficar esperto ali para esses sintomas? Exatamente, a gente sempre chama atenção do sintoma de dor nas articulações, né? A pessoa geralmente inicia esse quadro de artrite reumatoide com dor nas articulações, com essa sensação de rigidez, de ficar travado de manhã, e também o inchaço, né? A articulação ela fica mais inchada por causa do processo inflamatório, né? Então, os pacientes percebem isso, né? Está me doendo as articulações da mão, do punho, elas estão um pouco mais inchadas, às vezes a aliança, né, começa a prender, eu não consigo mais tirar minha aliança. Tudo isso são sinais ali que a pessoa deve prestar atenção para procurar um médico para receber assistência o quanto antes. Mas isso, doutora, ela de repente incomoda mais as pessoas no inverno, no verão, porque geralmente as pessoas têm uma época, até quando fala, acho que vai chover, já tem aquelas dores, ou que fez alguma cirurgia, tem esse sintoma, é uma coisa que é para chamar a atenção e ter esse cuidado? A tendência, né, o frio ele aumenta a sensibilidade para as dores articulares de quem já tem algum problema, né? Então, nos meses mais frios, aí é comum a pessoa que tem artrite reumatoide sentir um pouquinho mais, principalmente nas primeiras horas da manhã, ali quando acorda, fica com um pouco mais de rigidez, né? Não é um sinal de que a doença está piorando, não, mas é só uma sensação realmente. O sintoma fica um pouquinho mais exacerbado aí com exposição ao frio, sim. Doutor Leonardo, e como que é feito esse diagnóstico? Como que é feito esses exames aí? É raio-x, é de sangue? Como que é feito o exame? Então, o diagnóstico da artrite reumatoide, assim como outras doenças reumáticas, né, é feito principalmente pela própria conversa, né, que o médico tem, que a gente chama de anamnese, né, a conversa no consultório, para saber a cronologia, né, a história dos sintomas, a história clínica do paciente. O exame físico, né, o médico vai lá examinar as articulaçõezinhas, né, e existem exames complementares que a gente, né, na maioria das vezes, também precisa realizar, né, como o caso de exames de sangue específicos para determinar algumas anormalidades que costumam apresentar também nesses exames laboratoriais e alguns exames de imagem, né, como raio-x, a ultrassonografia também, é um exame muito importante, muito interessante se fazer para detectar precocemente esses sinais inflamatórios nessas articulações dos pacientes com artrite reumatoide, tá? Então, são necessários, né, alguns exames complementares, sim, na maioria das vezes. Doutor, é fato que quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, é melhor o resultado até para a recuperação dela? Sem dúvida, né? Principalmente na artrite reumatoide, né? A gente quer sempre evitar que os pacientes tenham sequelas nessas articulações, que isso pode ocorrer ao longo, né, dos meses e anos de desenvolvimento da doença, né? Então, quanto antes o diagnóstico, né, quanto mais precoce for esse diagnóstico e também a intervenção, né, medicamentosa nesse paciente, a gente consegue evitar que a história natural da doença evolua, né? Então, frear esse processo de evolução natural, impedindo com que essas deformidades se desenvolvam ou tentar, pelo menos, minimizar, né, a ocorrência delas. Doutor, e depois que foi feito aí os exames, foi comprovado e tal, existe uma cura ou tem um tratamento contínuo? Como que funciona o tratamento? Então, essas doenças crônicas, né, que a gente chama, né, como no caso da artrite reumatoide, a gente não usa esse termo cura. A gente usa um nome um pouquinho diferente, que a gente chama de remissão. Então, o nosso objetivo sempre é induzir que essa doença entre nessa tal de remissão, né, quando a doença fica quieta, fica estacionada, como praticamente se o paciente tivesse curado, né, às vezes com uma mínima quantidade de remédios, né, mas a gente não fala cura porque essa doença pode voltar, uma doença crônica, né, então a partir do momento que se reduz os remédios, ou até mesmo se a pessoa parar de fazer o tratamento, existe o grande risco de retornar os sintomas, né? Então a gente usa esse outro nome que é como se fosse uma cura, entre aspas, mas é uma remissão. Então a gente controla a doença para que ela fique com poucos sinais, com poucos sintomas e às vezes com o mínimo necessário de medicamentos. Doutor, e como que é feito os cuidados aí com o paciente após diagnosticado? Tem algum cuidado específico que tem que ter? Como que funciona? A gente sempre orienta usar regularmente os medicamentos que a gente prescreve, né? Muitas vezes nas fases mais agudas, no início do tratamento, a gente precisa às vezes de mais medicamentos, né, anti-inflamatórios ou até mesmo os chamados corticoides, né?
E sempre orientar que o paciente siga as recomendações, não abandone esse tratamento, porque na maioria das vezes o paciente para de tratar, a doença acaba voltando, né? Então é importante que ele siga sempre essas orientações corretamente, né? E também não fique muito em repouso, né? Depois que a doença está controlada, é importante que se pratique exercício físico supervisionado também, né? Para manter, né, tônus de musculatura, manter a mobilidade das articulações também preservadas, né? É importante se movimentar aí também, né? Exatamente. Doutor, mas é fato também que a artrite reumatoide, sem tratamento, ela pode comprometer também a outros movimentos aí, né? Que a gente está falando que é bom depois começar a se movimentar. Então, se a pessoa não cuidar e não for atrás, pode chegar a comprometer. Exatamente. A gente tem pacientes, por exemplo, que ficaram muitos anos sem procurar médico não se automedicar, né, como a gente fala, né, e muitas vezes essas sequelas vão surgindo ao longo dos anos, né, se a pessoa não fizer o tratamento adequado, corretamente, né, e quanto mais tarde, né, se procurar esse tratamento é sempre pior. Isso vale para praticamente qualquer doença, mas em especial na artrite reumatoide, né, quanto mais tarde a pessoa procura o tratamento, mais difícil, né, e o risco maior de já ter essas sequelas, essas erosões nos ossos, né, uma doença que faz erosão em volta das articulações, né, isso, além de muito doloroso, pode comprometer a mobilidade normal dessas articulações, dos movimentos normais, né? Doutor, a gente está falando aí tanto em Covid, inclusive teve um aumento aí nos últimos dias, né? A gente está falando tanto para as pessoas terem cuidado e ter respeito ao próximo aí também, né? Com relação a ele, existe algum risco maior e quem tem artrite reumatoide? Porque a gente sabe que até o tratamento de quem fica entubado, internado, às vezes acaba piorando ali também, né, doutor? Então, assim, o que se tem observado, né, no início da pandemia, a gente não sabia exatamente como é que esses portadores, essas doenças reumáticas em geral, não só artrite, as outras também, né, como é que eles iam se comportar, né? Mas o que foi observado é que esses pacientes, em geral, não tiveram uma evolução pior do que as pessoas que não são portadoras dessas doenças reumáticas, né? Salvo algumas situações, né? Existem alguns medicamentos que são mais imunossupressores, um pouco mais potentes, né? Como o caso da ciclofosfamida, que é usado em algumas doenças reumáticas, do rituximab também, que é um remédio que é usado na artrite, em outras doenças também, e também os corticoides com doses muito altas, né? A gente chama de dose alta acima de 10 miligramas daquela prednisona por dia, né? E esses estudos mostraram que esses pacientes têm um risco um pouco maior de evoluir, né, para uma forma mais grave do Covid, tá? Mas, em geral, apesar de serem pacientes com doenças autoimunes, né, eles não foi observado uma evolução muito diferente da população em geral, mas os cuidados devem ser feitos da mesma forma, né? Uhum. Viu, doutor? E para quem tem artrite reumatoide, deve se vacinar aí quando chegar o momento de tomar a vacina ou ela tem alguma contraindicação? Essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe no consultório, né? Então, a nossa Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela fez algumas orientações falando sobre isso, né? Então, é importante que os pacientes procurem, né, quando chegar o momento certo, receber essas vacinas, né? As vacinas hoje que estão disponíveis, elas não têm vírus vivos, né? Então, a grande preocupação são outros tipos de vacinas que têm vírus vivos. Essas não são vírus que não são partículas virais, né, vírus inativado, que a gente chama. Então, em teoria, não teria problema, né, o paciente em realizar essas vacinas. Então, a sociedade está recomendando que seja realizado, né, com algumas particularidades. Isso tem que ser conversado com o seu médico, né, reumatologista, no caso, para saber qual o melhor momento, né. Existem alguns remédios que o paciente precisa esperar um tempo maior para poder fazer a vacina com segurança, não pelo risco da vacina, mas às vezes às vezes a vacina pode não funcionar adequadamente em determinados remédios imunossupressores, como é o caso que eu citei, que é o rituximab, né, que ele inibe os linfócitos, né, que produzem os anticorpos. Então, se você não esperar um tempo de cerca de 6 meses, né, que é a recomendação atual da sociedade, então pode ser que a vacina não, entre aspas, não pegue, né? Mas no geral vai ser recomendado que esses pacientes façam a vacinação quando chegar, né, o grupo dos doentes crônicos que a gente chama. Esperamos que chegue o quanto logo, antes, né? isso, né? Que todos sejam vacinados aí. Mas tem telespectador interagindo ali. Eles pedem para o doutor, repita novamente quais os membros que podem ser afetados por essa doença. Quem fez a pergunta aí foi a Ana Maria do São Francisco, na cidade de Toledo. Então, Ana Maria, a artrite reumatoide ela pode afetar qualquer articulação, né? Mas principalmente a articulação de mão, punhos, né? As mãos, os punhos e também os pés. São as mais comuns, né? Do paciente começar a sentir sintomas ali na artrite reumatoide. Mas qualquer articulação, joelho, cotovelo também pode ser afetado. Então, se a pessoa tem algum sintoma de dor articular ou rigidez, é
é recomendável que se procure atendimento médico para fazer uma avaliação inicial. Legal, obrigada aí, Maria, pela participação com a gente. Doutor, eu tenho muita dor no ombro e no joelho. Pode ser artrose? Tenho até calafrios. É Eunice Pacheco, da cidade de Toledo. Eles têm que ser avaliado. Então, qualquer dor articular, né, ela tem que ser avaliada por um médico, né, para fazer esse diagnóstico mais corretamente, né. No ombro, a gente tem outras patologias que podem acometer o ombro, né. A gente tem muitos tendões ali que envolvem o ombro, bursas, né. Às vezes pode ser até uma alteração que não envolva a articulação em si, mas essas estruturas que estão em volta das articulações, né. Uma ruptura de tendão, uma bursite, isso é muito comum no ombro, até mais comum do que alguma alteração na articulação do ombro em si, né? E Então, tem que ser... principalmente agora, né, doutor, que o pessoal está tanto em casa fazendo home office, sentado o tempo todo, né? Então tem que ficar atento a esses sintomas Tem que também, cuidar né? também, né, com esses sintomas. E tem mais perguntas lá. Doutor, eu tenho muita dor nas juntas e inchaço, que vai até o tornozelo. Pode ser artrite ou artrose? A Fabiana de Toledo. Então, a Fabiana tem que ser avaliado, né? Realmente pode ser, se está inchando a articulação, né? Realmente pode ser ou artrite reumatoide ou existem dezenas de doenças, né? Articulares que fazem inchaço nas articulações. Então, tem que ser avaliado por uma consulta médica, né? Para chegar a um diagnóstico mais preciso, né? Vamos lá. Valeu aí, Fabiana, pela participação. Tenho muita dor, doutor, nas articulações. Já tomei muitos remédios, mas não resolveu. O que pode ser? Não falou o nome, só falou que é da cidade de Toledo. Aí é complicado, né, doutor? Mas é a mesma dúvida, né? Tem que passar por uma consulta, né? Para fazer uma avaliação. Pode passar por uma consulta com um clínico geral, inicialmente, né? Fazer essa avaliação inicial, né? Para que depois seja orientado se vai ser necessário ou não a avaliação especializada para se investigar certinho o que está acontecendo. Legal, doutor. Quero agradecer aí a sua participação com a gente. Obrigado por tirar aí o seu tempo do consultório e vir aqui tirar nossas dúvidas. Venha mais vezes. Imagine, eu que agradeço a participação, Mauro. Estamos sempre à disposição aí do Obrigado. programa. Bom retorno aí para o consultório, Obrigado. né?